Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Lucas, capítulo 15. Eu lerei o trecho que vai do verso 25 ao verso 32. E antes de ler o texto, queria já adiantar o tema geral da palavra de hoje. Hoje nós vamos meditar sobre a graça de Deus. E especificamente sobre o impacto dessa graça sobre nossas vidas. Então eu queria que vocês, nesse momento, se perguntassem: o que é que eu penso sobre a graça de Deus? Qual é o impacto da graça de Deus em minha vida? E como minhas ações demonstram essa graça? Então vamos aqui para o texto, Lucas 15, do verso 25 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, por favor, mantenham aí a palavra aberta, que nós vamos ter nossa meditação sobre o tema da graça, usando essa parábola como a nossa base. E esse tema da graça é um tema que para nós ele é muito precioso. É um tema que especificamente nós adoramos cantar sobre ele. Nós adoramos cantar sobre a graça salvadora de Deus. E com razão. Em João 1,16, João nos diz que de Jesus todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Muitas das cartas do Novo Testamento começam e terminam com os escritores expressando o seu desejo de que a graça de Jesus estivesse com o seu povo. E as últimas palavras da Bíblia, lá em Apocalipse 22, 21, são: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Então a graça é um tema que permeia toda a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento. E os reformadores, eles entenderam a importância da graça de Deus para o ensino bíblico sobre a salvação. Um dos lemas da reforma foi o sola gratia, ou seja, somente pela graça. Nós somos salvos somente pela graça de Deus, somente pelo agir unilateral de Deus em nos alcançar. A gente poderia até dizer, meus irmãos, que esse assunto da graça, esse tema da graça, ele é um divisor de águas entre o cristianismo e todas as outras religiões do mundo. A gente poderia dividir assim: existem todas as religiões e existe o cristianismo. E por quê? Por conta da graça. Porque em todas as outras religiões, você tem que fazer algo para conseguir a salvação, ou fazer algo para agradar a Deus, ou fazer algo para agradar a Deus. No cristianismo, a gente vê que é Deus quem faz algo para nos aproximar dele. É Deus quem faz algo para que possamos ser salvos. Então a graça, ela causa essa diferença enorme entre o cristianismo e as outras religiões. Mas apesar de ser um assunto tão maravilhoso, o pecado em nossos corações, ele pode fazer com que algo que a gente vê com tanta alegria, como eu falei, nós gostamos tanto de cantar, que nós vemos com tanto valor para nós,
quando nós reconhecemos que é esse presente que é maravilhoso, impagável e merecido, muitas vezes o pecado, de uma forma sorrateira, ele pode tornar a graça algo que a gente vê com maus olhos, ou algo que a gente muitas vezes não aceita. E isso você pode perceber quando você, algumas vezes, como a gente viu aqui no verso de Mateus, na leitura alternada que a gente fez aqui do livro de Mateus, quando você olha para a graça e ela parece injusta quando uma outra pessoa a recebe. Como a gente viu no verso 15 do texto que a gente leu, quando o Senhor ele pergunta: será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? O pecado ele pode causar essa distorção, de a gente ver a graça como injusta, quando essa graça não é para nós. No fundo, também, nós queremos merecer o que temos. Não queremos depender de ninguém. E a graça ela é totalmente o contrário disso. Porque com a graça, você está recebendo algo que não merecia. Então, se você não merece, você também não tem como impor nenhuma regra. Você não tem como se gabar daquilo que tem. É totalmente de graça. Danny Ortland, no livro Surpreendido por Jesus, que eu acredito, inclusive, que é o livro que as mulheres irão ler no Terça com Elas, da próxima temporada do Terça com Elas, ele diz assim, nós somos viciados na lei. Conformar nossa vida a uma estrutura moral, agir de acordo com as regras, alcançar um padrão mínimo, isso parece normal. E é assim como naturalmente buscamos curar esse profundo senso interno de inadequação. A pergunta real não é como evitar se tornar um fariseu. A questão é como se recuperar do fato de sermos os fariseus que todos nós, desde o ventre, já somos. Ele diz mais, a lei, ela parece segura, a graça parece arriscada. Ater-se às regras cria um senso de controle. A graça parece mais uma espécie de vertigem moral. Afinal, se tudo o que temos é pela graça, então não há limites do que Deus possa pedir de nós. Então veja que se a gente analisar profundamente, meus irmãos, esse tema da graça, há em nosso coração uma certa resistência. Há em nosso coração uma certa dificuldade em entender plenamente a graça. Porque ela tira o nosso controle e porque muitas vezes para nós ela parece injusta. Por quê? Porque o nosso coração, por padrão, ele é um coração legalista. Então nós precisamos estar atentos, pois o pecado ele pode facilmente nos confundir a achar que a gente pode até aceitar de uma forma mais fácil que a graça ela nos salva. Como reformados a gente prega muito isso, a gente ensina muito isso, mas muitas vezes a gente vive como se a graça, como se fosse a lei, na verdade, que fosse nos dar uma verdadeira vida cristã. Então, a graça nos salva, eu sou salvo pela graça, mas eu preciso viver de acordo com a lei para viver uma verdadeira vida cristã. E aí a gente esquece que a vida cristã também é totalmente dependente da graça de Deus. E o meu objetivo é justamente que a gente medite sobre esse perigo de não viver pela graça de Cristo por conta desse coração legalista, fariseu, que eu comentei. E eu gostaria de fazer isso justamente meditando no trecho que a gente leu aqui, de Lucas 15, que ele está no contexto de uma parábola bem conhecida, que é a parábola, como provavelmente está na maioria das Bíblias de vocês aí, a parábola do filho pródigo. É assim que a gente conhece essa parábola. Mas é interessante vocês verem que ela está num contexto em que outras duas parábolas, Jesus contou outras duas parábolas antes. E por que é que ele está contando essas parábolas? Aí vamos para o começo do capítulo 15. Verso 1 e 2 diz assim, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então a parábola do filho pródigo, como está escrito aí, ela está junto com a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, nesse contexto em que os fariseus estão olhando para Jesus, estão murmurando, estão indignados, porque Jesus, ele estava ali recebendo pecadores.
E aí, Jesus vai e fala, conta essa parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Então, essas duas parábolas que vêm antes da que a gente vai ter como foco, elas mostram a dedicação e a alegria do Senhor em resgatar pecadores perdidos. Ele mostra a graça do Senhor. Vindo para a parábola que a gente vai se ater, que ela está nesse contexto, né, de mostrar como o Senhor ele vai atrás daquele que está perdido e como isso é um motivo de alegria, né, quando ele é resgatado, a gente chega aqui na parábola do filho pródigo, tá? E essa parábola, o nome dela é dado filho pródigo porque o foco geralmente se torna no filho pródigo, nesse personagem. Mas essa parábola ela tem 3 personagens, não só o filho pródigo. 3 personagens principais, né? O filho pródigo, o filho mais velho e o pai, certo? E o meu objetivo aqui hoje é falar um pouco desses 3, mas focando muito mais no filho mais velho e no pai, tá ok? Então vamos lá, indo aqui para o texto. No começo do texto, que foi o trecho que a gente não leu, que vai de 11 a 24, a gente tem a bem conhecida história do filho pródigo, né? Do que o filho pródigo fez. Então, o que é que esse filho fez? Ele pediu por uma herança, que só deveria receber após a morte do pai. Ele pediu essa herança porque ele julgou que era melhor ele ter aquele valor e fazer o que bem entendesse com ele, do que esperar o momento certo de receber. De uma certa forma, meus irmãos, ele desejou ali a própria morte do pai. Porque se ele queria a herança, e a herança se recebe quando o pai morre, ele desejou de certa forma a morte do pai. Não talvez fisicamente, mas com certeza relacionalmente. Não quero mais depender de você, eu quero esse recurso que me é devido e que eu terei após a sua morte, para que eu faça o que bem entender com ele. Então ele desejou mais as coisas do mundo do que a presença do seu pai. E aí ele viveu a vida seguindo seus prazeres e terminou em ruína. Reconheceu que estava na presença do pai, reconheceu que estar na presença do pai vale mais do que os prazeres do mundo, se arrependeu de preferir a transgressão à graça de Deus, a estar ao lado do pai, e voltou arrependido para a casa do pai. Essa é a história que eu acredito que a maioria de vocês já ouviu várias e várias vezes, certo? A história do filho pródigo, focando no personagem do filho pródigo. Mas como eu disse, a minha ideia não é focar nesse personagem, mas nos outros 2, tá? Mas só para que vocês entendam, né, como a gente está falando de contexto, no contexto da parábola, esse filho ele representa justamente os pecadores que os fariseus estavam dizendo ali. Rapaz, como é que Jesus ele vive com essas pessoas? Como é que eles vivem com os pecadores? Então, o filho pródigo aqui nessa parábola, ele representa esses pecadores. Essa a analogia entre o contexto e o personagem da parábola. Mas aí vem o texto que a gente leu, que foi a partir do verso 25, tá? Que é quando aparece um outro personagem, um outro filho. Esse primeiro filho, meus irmãos, o filho pródigo, a gente poderia dizer que ele é o filho que rejeita a graça para viver uma vida sem regras. Foi o que ele desejou, viver a vida conforme desse na telha, conforme o seu coração mandasse. Mas quando a gente vê aqui o segundo filho aparecendo, a gente vê também que esse é um filho que ele rejeita a graça, mas ele rejeita a graça para viver uma vida baseada em regras. Enquanto um irmão rejeitou a presença do pai para viver sem regras, vocês vão ver que esse aqui, ele rejeita a graça para viver uma vida baseada em regras. É interessante que esse personagem, ele difere essa parábola que a gente está vendo das outras 2 que Jesus contou. Por quê? Porque nas outras 2, é como se a história ela terminasse sempre no resgate daquele que estava perdido.
A ovelha que estava perdida, a dracma que estava perdida. E aqui o filho pródigo que estava perdido. Mas aí a parábola, se ela terminasse aqui, no filho pródigo, seria parecida com as outras. Mas nesse aparece um novo personagem, que é esse filho mais velho, que ao ver a alegria que é quando quem estava perdido ser resgatado, se ressente. Então, esse personagem, ele difere essa parábola das duas anteriores. E por quê? Porque justamente Jesus estava querendo aqui agora colocar o fariseu na história. Nas outras duas anteriores, ele estava mostrando quem eram os pecadores, a ovelha perdida, a dracma perdida. E nessa ele estava mostrando quem era o fariseu, que estava olhando para aquilo e estava revoltado. E não estava aceitando que Jesus estivesse com aqueles pecadores. Então esse filho aqui, o filho mais velho, ele é justamente a representação da atitude dos fariseus. Porque ele se indignou com a graça demonstrada pelo Pai, como a gente viu no verso 28, né? Que ele se indignou e não queria entrar quando ele soube que a festa era para o irmão que estava perdido. E o interessante é como ele justifica essa indignação. Ele justifica sua indignação apontando para a sua competência em cumprir a lei. E a falta de reconhecimento do seu pai enquanto a isso. Vejam no verso 29. Quando o pai vai procurar reconciliá-lo, ele responde assim: mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. E aqui eu queria fazer uma pausa, meus irmãos, para vocês refletirem um pouco. Quantas vezes vocês já leram essa parábola, viram essa indignação do filho mais velho e de certa forma acharam que ela era justa? Falando bem sincero para você mesmo, ele estava ali, trabalhando, ele não pediu a herança do pai, ele estava ali ajudando o pai o tempo inteiro, e o pai nunca deu uma festa para ele, como ele está dando para o filho, que fez tudo errado, que desagradou o pai, que fez aquele pai sofrer. Confesso a vocês que eu, algumas vezes já pensei nisso, já meditei, meu Deus, por quê? Mas é aí que a gente vê aquilo que eu falei lá no começo, o quanto a graça para a gente, muitas vezes, é injusta. O quanto a gente não entende o que realmente é a graça de Deus, por causa do nosso coração legalista. Essa nossa certa empatia com o filho mais velho e com a revolta dele mostra justamente aquilo que eu falei, né? Que a gente tem esse farisaísmo no nosso coração. Mas na verdade, assim como o irmão mais novo, esse filho mais velho, ele também estava perdido. Você veja que, assim como o irmão mais novo, ele saiu insatisfeito da casa com o pai. Assim como o irmão mais novo, ele insultou a honra do pai quando ele fez isso. No seu caso, ele confundiu o amor gracioso do pai com a relação de um mestre e escravo. Ele achava que ele merecia ter aquilo que o irmão estava tendo, porque ele seguiu todas as regras que ele achava que precisava seguir para que o pai o amasse. Ele, na verdade, achava que ele era como se fosse um escravo ou um servo do seu pai. Que nessa relação o mestre fica feliz quando você cumpre todas as regras. Ele não viu que a relação dele era de filho com o pai. Isso é interessante quando a gente olha para Atos 17, 25. A gente tem uma noção melhor do quanto foi uma desonra, né, para esse pai, considerando que no nosso relacionamento com Deus, né? Atos 17, 25, ele diz: Deus não é, continuando, né? Não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, meus irmãos, é uma desonra a Deus tratá-lo como um mestre necessitado de um trabalho escravo. Um mestre que necessita que a gente faça o trabalho tudo certinho para que a obra dele seja feita, para que a
a alegria dele, vamos dizer assim, né, seja completa. O que honra ao Senhor não é o trabalho de um escravo, mas a fé, como a de uma criança, que depende totalmente do seu pai. E isso era algo que o filho mais velho, ele não tinha. Jesus disse em Marcos 10:45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Veja, Jesus ele não veio e pendurou uma placa, procura-se ajuda. Ele veio e pendurou uma placa, ajuda disponível. Jesus ele está comendo aqui com os pecadores porque ele é um médico com uma cura e não porque é um empregador com falta de mão de obra. Isso é muito importante de se lembrar aqui e de entender onde foi que estava tropeçando esse filho mais velho. Ele estava olhando para o pai como se fosse um mestre à procura de escravos, à procura de servos. O filho pródigo, ele trocou o amor do pai por coisas e prazeres. O filho pródigo, ele trocou o amor do pai por coisas e prazeres fora da sua casa. Mas esse filho mais velho, ele trocou o amor do pai por coisas e prazeres dentro da sua casa. Ele não saiu como o filho pródigo, mas do mesmo jeito, ele trocou o amor do pai por outras coisas. Mas graças a Deus, meus irmãos, que esses não são os únicos personagens dessa parábola. Nós temos um terceiro personagem, que é o pai gracioso, que acolhe ambos os filhos pecadores. Veja, as boas-vindas do pai, do amor do pai, ele estende-se a ambos os filhos, embora nenhum deles seja digno ou merecedor em qualquer aspecto. E aí fica até uma reflexão. Essa parábola era chamada de parábola do filho pródigo, e termina o foco sendo em um dos filhos. Mas, no fundo, o papel determinante aqui não é nem de um filho, nem do outro, mas sim do pai. O pai que ama esses dois filhos que estão pecando, só que de formas diferentes. Então essa parábola poderia muito bem também ser chamada de o pai acolhedor, ou o pai gracioso, porque ele é a referência de quem é Jesus nesse contexto aqui. Nesse contexto em que os fariseus estão olhando e não estão entendendo o que é que Jesus está falando, e estão indignados com o que ele está fazendo. Veja que esse pai, meus irmãos, ele demonstra graça para ir ao filho pródigo, o perdoar e o acolher. Vejam aí, verso 23 e 24. Ele diz assim, o pai, a partir do verso 22, na verdade. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O interessante é que esse trecho que a gente leu, ele é seguido do pedido de desculpa do filho. Se vocês lembrarem da história, quando o filho ele se arrepende lá, que ele está desejando comer o que os porcos comem, ele tem uma ideia. E o arrependimento dele é, eu vou para a casa do meu pai e vou pedir para ser um servo. Porque ele achava que se ele tivesse só aquele título de servo, que não é o título de filho, como a gente viu que foi o engano do filho mais velho, já seria suficiente, era melhor do que ele estar ali. E ele chega aqui, quando vê o pai sai correndo ao seu encontro, ele diz, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, que é essa ideia de que ele queria ser só um servo. E você vê que a resposta do pai, é como se o pai não desse nem atenção àquele argumento. Ele já diz assim, vamos festejar, o meu filho voltou. O pai nem cogita essa possibilidade de você não é o meu filho, você vai ser o meu servo. Porque a graça do pai, ela é maior do que o que aquele filho ele imaginava que seria. O perdão do pai é muito maior do que aquele filho imaginava que seria. Então o pai ele não liga
para como o filho se define, né? Não sou digno de ser chamado teu filho. Ele demonstra um perdão incomparável, pois responde ao arrependimento do filho com plena alegria, sem jogar nada de volta naquele filho, sem colocar sobre ele um remorso sobre o que ele fez. E esse encontro deles aqui, meus irmãos, tem um aspecto também bem interessante sobre o que esse pai faz. Porque antes desse encontro, a gente vê que o pai, ele estava ali numa posição de espera. Quando o filho volta, o pai já está ali esperando, ele vê o filho de longe. Então a gente vê que ele estava ali esperando. E a segunda coisa é que ele sai correndo e encontra o filho. E isso, no contexto aqui histórico, um senhor, um mestre, um dono de uma certa posse como ele, sair numa estrada correndo era até forma de desonra. Mas ele não liga e ele vai atrás do filho. Isso mostra a graça do pai para alcançar aqueles que estão perdidos. Mas veja, essa graça ela não termina por aí. A gente vê também aqui a graça do pai para ir ao filho mais velho e o instruir com carinho. Veja, quando a gente vê aqui no verso 28 que o filho se indignou, o que a gente vê logo depois é: saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Então o pai que a gente viu saindo para encontrar o filho pródigo, a gente também vê ele aqui, saindo da festa do filho pródigo, para encontrar com o filho mais velho, que não quis entrar em sua casa. Então, do mesmo jeito que ele saiu para um filho, ele também saiu para o outro, para conciliá-lo. Então veja que ele vai com amor, com paciência, instruir aquele seu filho de que o que ele estava fazendo não era certo. E ele fala de forma carinhosa. Veja como é simples, mas é interessante. Ele diz lá no verso 31, meu filho, começa a falar com carinho, assim como o outro disse, eu quero ser o teu servo, ele diz, o meu filho voltou. Para esse que também está fazendo uma coisa errada, ele diz, meu filho. Então veja como o relacionamento de pai e filho é realçado aqui, em contraste ao relacionamento de senhor e servo. E aí o pai, ele deixa claro que o filho mais velho já desfrutava do melhor, pois ele sempre teve o pai ao seu lado, quando ele diz, tu sempre estás comigo. É como se ele dissesse, você está querendo ter essa festa, você está querendo ter algo pelas suas obras que você já tinha e você não está reconhecendo. Por quê? Porque tu sempre estás comigo. Essa ideia que você quer de trabalhar para ganhar, você não precisa, porque você já está comigo. Percebam que a herança do filho mais velho também está garantida. É um ponto importante aqui nesse contexto. O filho mais novo ele perde a herança, mas pelo contexto histórico, pela lei, quem recebia a grande parte da herança era o filho mais velho, é o primogênito. Então, aquele filho mais novo teve uma herança, mas a maior parte era do filho mais velho. E veja que o pai diz, tudo que é meu é teu. A sua herança está garantida aqui comigo. Não fique se preocupando com a herança que o seu irmão perdeu. Olhe para o que você tem já comigo. Com isso, Jesus ele mostra que os que, como o irmão mais velho, se ressentem da graça do pai, eles também não perdem as bênçãos prometidas pelo pai. Então veja, esse irmão mais velho, ele está errando. Mas o pai diz, você está comigo. Tudo que é meu é teu. Então, ele também não está rejeitando aquele filho por ele estar pecando, como ele não rejeitou o outro quando voltou. O perigo aqui, meus irmãos, não é cair nesse erro do legalismo. O perigo está em não reconhecer a graça e então achar que você não tem e não perdê-la. Esse pai, ele é a representação do que o salmista fala no Salmo 103:8. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Quem é esse pai? Esse pai é Jesus. Esse pai é Deus na história, que envia Jesus para trazer de volta os pecadores, sejam aqueles que querem viver desregrados,
sejam aqueles que querem viver baseado nas regras. Seja aquele pecador que o fariseu estava ali achando indigno de estar com Jesus, prostitutas, cobradores de impostos, não. Seja o próprio fariseu que está ali sem entender. A graça de Deus, ela alcança esses dois tipos de pessoa. Então Jesus, ele é a maior prova do amor de Deus, que veio ao nosso encontro. A gente está falando de uma parábola em que o Pai sempre vai ao encontro. E qual a melhor representação disso do que o próprio Jesus? Que é Deus que veio, que habitou no meio de nós, em nosso resgate. E diante desses pontos, desses 3 personagens que a gente viu aqui, eu queria fazer algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação é que eu gostaria que você soubesse, meu irmão e minha irmã, esteja você transgredindo ou se auto-justificando, a graça de Deus, ela te alcança. Esteja você num momento em que você está se achando como o filho pródigo, que você está vivendo em pecado, em que você reconhece que está fazendo aquilo que desagrada a Deus, porque você está querendo viver pelo seu próprio coração e longe do que você sabe que agrada a Deus, a graça de Deus, ela te alcança. Mas caso você esteja reconhecendo o outro lado, reconhecendo o coração fariseu que tem dominado as suas ações, e talvez para o nosso contexto aqui nesse momento, num culto dominical, em que muitos estão trabalhando no SCC, talvez o contexto da maioria de vocês aqui sejam de pessoas que já estão há um bom tempo na caminhada cristã, já estão um bom tempo aqui na igreja, que já conhecem, já passaram, vamos dizer assim, pela volta do filho pródigo, já reconheceram que estavam andando no mundo e voltaram para a casa do Senhor, mas que vocês reconheçam o perigo que também existe em estar aqui e ignorar o Pai. Mas que vocês saibam que se estão reconhecendo esse coração que tem dominado suas ações, que o perdão de Deus, ele também está ao seu alcance. E que o Pai, ele está sempre com você. Deus, ele é gracioso para aquele que está transgredindo, que está auto-justificando. Porque a graça de Deus, ela vem de Deus e não depende de nós. Um segundo ponto é justamente considerando esse contexto que eu falei, de você que já está na caminhada há um tempo, você que já está na igreja há um tempo, você que talvez até já é líder de algum ministério, que serve na igreja há algum tempo, que você tenha o cuidado, assim como eu, meus irmãos, com esses anos de experiência obediente na casa do Pai, que eles não lhe afastem da dependência e da alegria da graça. Veja que vocês não entendam mal, a minha palavra aqui não é que vivamos na casa de Deus de forma irreverente e não querendo fazer o que agrada a Deus. Nós devemos fazer isso, mas devemos fazer isso por reconhecer a graça que nos sustenta diariamente. Devemos fazer isso não para que nós possamos receber algo de Deus, mas porque já recebemos algo de Deus. E é por isso que a gente quer fazer aquilo que agrada a Deus. E é por isso que a gente quer, vamos dizer assim, cumprir as regras que agradam a Deus. Mas que você tenha cuidado para que essa dependência não lhe afaste da alegria da graça, que não depende de você, mas depende do Senhor. Que seu desejo de provar o próprio valor, que você entenda, que seu desejo de provar o próprio valor é um dos maiores obstáculos à sua fé. Lembre-se disso para que não seja algo transparente, para que não seja algo que você esteja vivendo pensando nisso como aquele fariseu, como o filho mais velho, e não esteja reconhecendo. Lembre-se que o Evangelho ele não é uma placa de procura-se ajuda, como se dependesse de você, mas que ele é um sinal de ajuda disponível, para que você entenda que você é sempre o primeiro a ser ajudado. Você também precisa de ajuda, e por ter essa ajuda, você pode ser instrumento de Deus para ajudar outras pessoas, mas porque Deus, ele lhe alcançou primeiro. Pare de pensar que precisa fazer algo a fim de fazer com que o seu pai acolhedor o ame. Reconheça que Deus o ama e busque amá-lo mais do que você mesmo. Assim você não vai buscar fazer e cumprir regras para que Deus lhe ame. E por fim, uma outra aplicação, entendendo que essa graça, ela
é quem nos alcança e é quem nos sustenta na caminhada cristã, que você seja um propagador da graça que recebeu. Que você entenda que muitas vezes a misericórdia, que a graça, ela é a prova de que a misericórdia, ela estava acima da lei, foi acima da lei. Deus, ele olhou para você com misericórdia e não baseado no que você podia fazer com a lei. Que isso impacte na sua vida, na forma como você se relaciona com as pessoas, a começar na sua família, em casa. Que a graça, ela lhe dê um coração misericordioso, para que a forma como você vê as pessoas não seja simplesmente uma forma legalista. E estendendo para a sua família na fé também. Que nossas ações na igreja, elas sejam baseadas em misericórdia. Que a gente entenda que, assim como nós, todos dependem da graça de Deus. E que é por meio dessa graça que a igreja sobrevive e que a igreja, ela progride. Que isso nos leve a ter um coração misericordioso. E por fim, que você, ao entender esse poder da graça, não se torne um porteiro do céu, fechando a porta do céu para os que você julga ser um pecador, como o filho mais velho fez para o filho pródigo, achando que ele não merecia aquilo. E que você olhe para você também e reconheça que não é porque você está aqui, porque você entendeu, porque você caminha um tempo, que você merece a salvação que você recebeu. Que você entenda que você não vai entrar no céu, que você não vai ter a salvação, a vida eterna com Cristo, por conta do que você fez. Que a graça, ela lhe faça entender isso. E para concluir, meus irmãos, eu queria falar uma frase do teólogo Gerhard Ford, que ele diz assim: uma pessoa, ela pode ser viciada em ambos, ilegalidade ou legalidade. Teologicamente não há diferença, uma vez que ambas rompem o relacionamento com Deus, o doador. Nosso pecado, ele nos leva a rejeitar a graça de Deus, trocando por coisas e prazeres, estejam eles dentro ou fora da casa do Senhor. Portanto, que nossa confiança, ela não esteja em que iremos agradar a Deus e, portanto, receberemos o seu favor, mas que possamos em tudo depender da graça salvadora de Cristo Jesus. Que possamos, meus irmãos, pela graça de Deus, viver nossa vida com a humildade e a alegria de quem conhece essa graça que é surpreendente. Amém?